Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 631 e no novo tema, na questão de 990. O tema agora é expiação e arrependimento. E é um tema maravilhoso, onde as pessoas, onde nós podemos assim refletir bastante a respeito dos nossos atos, dos nossos bons atos e dos nossos maus atos, bons comportamentos e bons e maus comportamentos, né? Então Kardec ele já começa na questão de 990 fazendo a seguinte pergunta aos bons espíritos: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Aí complica a situação, né? Aí complica a situação, porque esse processo, essa questão do arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual, isso é relativo e é muito complexo. É tão relativo e é tão complexo que os bons espíritos, eles respondem 6 e depois eles dizem que 6 é a mesma coisa que meia dúzia. Mas como assim? Você vai ver. Então, por quê? O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. Então, eu cometo um mal, né? Eu prejudico demais alguém. Então, é óbvio que chega um momento em que eu vou me arrepender daquele mal que eu fiz. Esse arrependimento, ele ocorrerá aqui no corpo físico, enquanto eu me encontro aqui com aquelas pessoas as quais eu prejudiquei, ou esse arrependimento ele acontecerá no plano espiritual, quando lá eu reencontrar aqueles os quais eu prejudiquei. É óbvio que é relativo e é complexo. É óbvio. Porque existe males que, dependendo a situação, o indivíduo, ele acorda e ele ainda consegue reconhecer que errou, ele consegue se arrepender, ele consegue pedir perdão. Agora, não é só estas questões, não são só essas duas questões. Mediante a situação,
É necessário que a pessoa se arrependa, que peça perdão e que repare o erro cometido. Então, por isso que o processo é relativo. Por isso que o processo é complexo. Porque se arrepender, perdoar e reparar está relacionado ao nível evolutivo daquele o qual simbolicamente foi vítima. Porque paremos para analisar. Uma pessoa que cometeu um crime. Devido ao nível evolutivo da humanidade, mesmo que aquela pessoa venha a público e diga, olha, eu reconheço que errei. Peço perdão à humanidade. E gostaria que a humanidade me desse uma oportunidade para me regenerar, para me reparar o erro que eu cometi. A humanidade, com todo respeito, é tão hipócrita, a verdade é essa, que a humanidade não perdoa, e se perdoa, a pessoa fica sempre mastigando aquilo, né? Como aquelas pessoas que se separam do marido ou da esposa e que constantemente ela está falando no nome dele ou no nome dela no grupinho de amigas ou amigos. Constantemente. É porque o meu ex-marido, nós nos separamos, eu o perdoei. Olha só para você ver. Mas ele vive a vida dele para lá e eu vivo a minha para cá. Se ela ainda pensa daquele jeito, é porque ela ainda não o perdoou. Porque ela não esqueceu. Você entendeu? E também ele. Eu perdoei a minha ex-esposa, mas é ela para lá e eu para cá. Para que tocar no nome? Eu tenho muitos amigos, você entendeu? Que eu fico observando. Eu fico contando os dedos. Quantas vezes a pessoa toca no nome do dito cujo? Ou da dita cuja? Porque a pessoa fala que perdoa da boca para fora. Você entendeu? Mas você ali num diálogo, numa conversa ali de meia hora, a pessoa toca no nome do dito cujo 50 vezes. E da mesma forma ele toca no nome. Eu fico contando nos dedos quantas vezes as pessoas repetem certos nomes, tanto o nome de homem quanto o nome de mulher. Isso tanto nome de encarnado quanto de desencarnado. Eu fico só observando. Entendeu? Eu perdoei, mas ele vive para lá e eu para cá. Porque quando eu era casado com fulano, porque quando eu era casada com fulana, a pessoa não esqueceu aquela pessoa até hoje. Não esqueceu, fica remoendo aquilo.
vive no presente o passado. Na verdade, essa pessoa não vive o presente. Essa pessoa vive o passado no presente e ainda não parou para analisar. Entendeu? Como é que é o negócio? E o fato da pessoa, toda vez que relembra e que fala, que cita, né, novamente aqueles fatos, aqueles acontecimentos, mais ele vai se emaranhando no novelo, que chama-se, no final do novelo, você não consegue enxergar o novelo e sim um nó. É aí que está o segredo. De tanta pessoa pensar nele ou nela, a pessoa vai se emaranhando, vai só se ligando cada vez mais. Então, a sociedade ela é caótica. A sociedade, a humanidade é hipócrita. Jesus nos disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, uma pessoa cometeu um crime, ele paga o crime lá na penitenciária, mas é solto. Quem dá emprego para essa pessoa? Ninguém. Por quê? Porque é um criminoso. Porque 171, ele foi preso por furto. Vou dar emprego para me ter problema lá na frente? De jeito nenhum. Já começa por aí o julgamento. Então, como que aquela pessoa vai se reabilitar? Né? Como aquele caso, você chega numa empresa, a empresa anuncia lá a empresa. Vaga para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo. Com experiência no mínimo de 2 anos. Aí você faz um currículo, né, e vai lá. Você nunca trabalhou naquela área. Aí você chega lá e a atendente fala assim: mas você não tem experiência nessa área? Não. Não, mas isso aqui é só para quem tem experiência de 2 anos no currículo. Aí você diz para atendente assim: mas se vocês não me der oportunidade de eu aprender na prática, porque na teoria eu já sei. Se vocês não me der oportunidade na prática, como que eu vou acrescentar no meu currículo aí? Então eu quero uma oportunidade. Eu não estou pedindo emprego. Eu estou pedindo uma oportunidade. Então, olha só. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Os bons espíritos vão responder assim, ó. No estado espiritual. Mas, aí complicou já. Também pode ocorrer no estado corporal. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Você viu só, né? Ó, no estado espiritual é que ocorre, né? O arrependimento. Por quê? Porque durante a existência física, aquele indivíduo, ele permanece inebriado pelo excesso de orgulho, egoísmo, inveja, ciúme. Ele permanece iludido de toda aquela falsidade.
Então ele permanece cego. Eu quem mando, eu que mando aqui. Eu que sou o juiz, eu que sou o delegado, eu que sou o promotor, eu que sou o advogado, eu quem mando. Eu mando. E todo mundo cala a boca. E ele continua assim até o momento do seu desencarne. Só que o que ele não sabe é que existe a imortalidade da alma. A lei de ação e reação, de causa e efeito. Quando ele desencarna, aqueles os quais ele prejudicou durante a existência física e que já desencarnaram também, se não o perdoaram, eles vão estar lá próximo ao corpo físico dele, esperando ele desencarnar para pegar ele e para levar para as regiões umbralinas e lá acabar com o reino de vida dele, como se diz o ditado. E ele judia dele ali 10, 15, 20 anos, nas regiões umbralinas. Tanto aqueles que foram humilhados por ele diretamente, quanto indiretamente. Judia daquele indivíduo até falar chega. Depois, aqueles indivíduos, tanto um quanto outros, eles são recolhidos pelos benfeitores espirituais, porque venceu aquele período, né? E eles são tratados nas regiões, nas colônias espirituais. Ali é onde aquele indivíduo que na Terra foi um carrasco se arrepende dos males que cometeu com aqueles. Ali que ele vai se arrepender. Aí traz ali aqueles, né? Traz os algozes, traz todo mundo, se reúne todo mundo ali. E ali ele pede perdão. Então ele reconhece que errou, ele pede perdão, e ele pede àqueles os quais ele prejudicou a oportunidade de reparar os males que ele cometeu. Só que no livro O Céu e o Inferno, livro de Allan Kardec, que faz parte das 5 obras básicas, capítulo 7º, Código Penal das Vidas Futuras, lá, haveras se todos os magistrados lessem, estudassem esse capítulo, se todos os magistrados estudassem o capítulo 7º, Código Penal das Vidas Futuras, do livro Céu e Inferno, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, todos os magistrados mudariam suas formas de agir e de se comportar na Terra. Mudariam 100%. Porque a lei de causa e efeito, ação e reação. Magistrados, não percam a oportunidade de ler, pelo menos ler esse capítulo. Isso independe de religião, sabe por quê? Porque espiritismo não é religião. Espiritismo não é religião. Espiritismo é ciência. Depois, filosofia. Por último, é religião. Só que quando o indivíduo passa a entender de ciência e de filosofia, ele não tem a doutrina espírita como religião. Sabe por quê? Porque ele enxerga religião na ciência e na filosofia, onde religião é nada mais, nada menos que o religar, a religação do ser que encontra-se desligado do Pai. Que ele consegue se religar ao Pai
através da ciência e da filosofia. Por isso, espiritismo não é religião. Espiritismo é ciência. Espiritismo é filosofia. Agora, o que se pratica por aí, que os espíritas praticam por aí, 97% dos espíritas encontram-se na contramão, equivocados, dando tiro no escuro. Por isso que é preciso separar o joio do trigo. Porque espiritismo é uma coisa, gente. Espírita é outra coisa. E o espírita não está fazendo-se por merecer essa doutrina, não. Não vou dizer humanidade, mas sim o espírita. O espírita tem que raciocinar bastante se quando interrogado qual a tua religião, sou espírita. Ó, pense um pouquinho, viu? Porque ser espírita não é para quem quer. Ser espírita é para quem aguenta. Reforma íntima, moral, intelectual. Reforma. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, na condição de espírito no plano espiritual, o indivíduo, ele consegue, melhor que no corpo físico, reconhecer os males que cometeu e ele consegue melhor, né, se refazer. Uma vez que lá no plano espiritual fica acertado entre todos aqueles que ele prejudicou, vocês permitem-me que eu repare o erro os quais eu cometi? Sim. Então permita que eu nasça como filho de vocês. Olha só. Aí a pessoa, pois não, você vai nascer como filho nosso. Por isso que existe as divergências, as desigualdades nos seios das famílias. Você entendeu? Aquela pessoa difícil. Mas vamos agradecer a Deus porque aquela pessoa difícil que nós possuímos na nossa família foi aquela pessoa que nós muito prejudicamos. Ou que nos prejudicou. E que estão agora colocando-nos em teste para ver se a gente supera a situação. E também, se o indivíduo no corpo físico, se ele consegue reconhecer a tempo, que é uma coisa mais difícil, ele consegue, né? Como está escrito aqui, ó, no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal, o que já é mais difícil no corpo físico, compreender a diferença entre o bem e o mal. Porque as ilusões, gente, na Terra, as fantasias na Terra é muito grande. Então, dificilmente as pessoas conseguem reconhecer a diferença entre o bem e o mal. A pessoa morre acreditando que o que ela praticou foi o bem. Você entendeu? Ela morre acreditando que praticou o bem. Eu fiz o bem e pronto. Ela pensa exclusivamente nela. Ela não pensa na outra parte.
ela não pensa no mal que cometeu entre outras pessoas. Ela pensa só no orgulho dela. Você entendeu? A pessoa não consegue reconhecer. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas nós no próximo vídeo não vamos dar sequência a esse assunto.